Sexta-feira, 3 de outubro de 2025, 7h40 da manhã. Senador acusa a Folha de forjar placa de venda de terrenos na BR-319. Esses senadores do estado do Amazonas, eles são um horror. A Folha de São Paulo publicou nos últimos dias uma reportagem, né? Mandou uns jornalistas para viajar ali pela BR-319 e eles fazem a denúncia de que a perspectiva do asfaltamento da estrada já gerou uma onda de grilagem e especulação imobiliária na região. E aí eles ilustraram a reportagem com a fotografia de uma placa de vende-se. E os senadores acusam a Folha de fraude como se a ideia da especulação imobiliária viesse a partir da placa. Não, a placa é só uma ilustração, uma fotografia. Artigo de Vinícius Sassini, publicado no jornal Folha de São Paulo, dia 30 de setembro de 2025. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, criticou reportagem da Folha que mostrou o avanço da grilagem e da venda de terrenos nas margens da BR-319, publicada nesse domingo, dia 28, e disse que é muito fácil plantar uma placa e bater uma foto para dizer que existe devastação na região da rodovia. É a mesma argumentação que usaram na época de Bolsonaro, que o pessoal estava denunciando as queimadas, e aí mostraram alguma foto que era de anos anteriores para ilustrar a reportagem. Diz que teve uma foto que mostraram, a foto era da África, tinha uma girafa e tal. Aí eles acusam como falsa. Não, é argumentação para alimentar o debate de gente que não quer argumentar, que só quer confundir. A grilagem não é baseada na foto da placa. A foto da placa é só para ilustrar a reportagem. O parlamentar fez referência a uma placa com anúncio de venda de lotes na região mostrada na reportagem, numa insinuação de que o objeto foi forjado. Imagina forjar a placa, olha a cara da placa aí. Olha só, eu fui ver assim, pô, tá muito retinho esse vende-se, tá muito bem escrito. Eu acho que se fosse forjado, sabe, imagina aquele repórter da Folha de São Paulo, estudou em escola particular paulista, vamos forjar uma placa, vamos forjar. Ele não ia fazer tão retinho, ele ia botar um S ao contrário. Aí ele escreveu 186 hectare. Você acha que o cara ia ter a ideia de botar um ponto entre os 186 hectares? E também, porra, se fosse pra forjar, né? Botava logo 2.000 hectares, né? 186 hectares. Claro que não é forjado, que história. Imagina, o cara da Folha, porra, não tem ninguém vendendo nada. Vamos forjar. Com a finalidade de realização do trabalho jornalístico. Hoje, a Folha de São Paulo publica uma matéria mostrando uma placa dizendo que estavam vendendo um terreno ao longo da BR-319. Nós passamos por lá e não vimos placa nenhuma, disse o senador nessa segunda-feira, dia 29. Nós passamos por lá e não vimos placa nenhuma, como se fosse assim, passamos na frente daquele terreno. Não, cara, são 400 quilômetros de estrada. E aí a venda não acontece por placa, é pela internet, é nas grandes bolsas de grilagem de terra. Né? Como eu já disse, eu vou repetir, a placa é só para fazer uma foto para a Folha de São Paulo. E não é forjada porra nenhuma, que história. Eles querem desviar o debate. Agora o debate é se a placa é forjada ou não. O debate não é sobre o impacto da estrada sobre a grilagem de terras.
Tá, hoje eu não tô gravando a partir da beira do Rio Xingu, não. Eu tô gravando aqui do lado da Faculdade de Ciências Biológicas. Olha aí, ó, a nossa arborização vista por cima, né? A nossa UFPA, maravilhosa UFPA de Altamira, que fica muito próxima da rodovia Transamazônica. Essa, sim, um poderoso vetor de desmatamento da Amazônia, né? Aberta aí na década de 70. Nessa mesma época foi aberta, ali aqui, a Belém-Brasília, ao longo da Belém-Brasília, tudo desmatado, tá? Não tem mais floresta ali, né? E aí a gente tem a BR-163, né? Que já tem aqui um bocado de desmatamento ali, já cortando o estado do Pará na sua região oeste, é uma das principais fronteiras de desmatamento do estado. E a BR-319, aqui entre Manaus e Porto Velho, ainda é, principalmente no seu trecho central, olha aqui ela aqui, olha. Ela é ainda um pequeno traço cortando a floresta. Estão vendo aqui esse traço? Olha só. Quase não há desmatamento ao longo da BR. Por quê? Porque a BR ainda não está asfaltada, né? Então, com a conclusão do asfaltamento, o que vai acontecer é que esse padrão que se observa aqui na Belém-Brasília vai se estender por essa região do estado do Amazonas, que é a região mais preservada da floresta amazônica. Com isso, a gente ataca de morte a floresta amazônica, que é fundamental para o equilíbrio climático do Brasil e do mundo. Essa é a questão. A questão não é se a placa é verdadeira ou se a placa é forjada. Em cima de um palco em ato de inauguração de um centro de referência de assistência social em Manaus. Estavam no palco o senador Omar Aziz. Para evitar que esses 400 quilômetros, que só com o anúncio da estrada, o desmatamento aumentou 119%. Aumentou, os dados que o IBAMA, que o DT, que o INPA... Não faça essa maldade, ministra. Não faça isso, ministra. Eu moro lá, não diga isso, pelo amor de Deus. Ministra, eu vou... Então, eu lhe respeito, não, eu lhe respeito. A gente pode olhar... Mas a senhora está dando um dado falso, ministra. Não é... Esse aí é o Omar Aziz. Ele é o pai da mentira, né? Como é que ele diz que a ministra do Meio Ambiente... Não, eu moro lá. A ministra do Meio Ambiente tem acesso aos dados coletados por satélite. Não interessa se você mora lá ou se você não mora lá. Ela sabe exatamente do que está falando. Deu um dado preciso e ele disse que o dado é falso, né? Na hora dessa, ela tinha que processá-lo, porque um ministro do Meio Ambiente, se ele apresenta um dado falso, isso é crime. E o dado não é falso. Então, acusar ela de crime dessa forma, ele tinha que ser processado. Não dá para ficar fingindo um diálogo civilizado com um mau caráter como esse. É falso, ministro. São os dados que a minha equipe técnica me traz o tempo todo do INPE. Vamos, então, chamar os técnicos do INPE, pegar os polígonos, comparar antes do anúncio, quando o Fernando Henrique fez o anúncio da estrada, para ver o que aconteceu na estrada. Vamos pegar os polígonos. A senhora está falando de 30 anos atrás, ministro? A senhora pegou o polígono de 30 anos atrás para agora? Olha só como ele distorce tudo, né? Os desmatamentos vêm num crescente. Claro que o anúncio de Fernando Henrique alavancou certo nível de desmatamento, mas eles aumentaram agora quando se anuncia a pavimentação. Aliás, a própria Marina Silva, né, ela aparece como a heroína nessa situação, porque esse outro é um calhorda completo, mas ela também participa desse processo quando ela autorizou a pavimentação daquele trecho Charlie, né? Então, a Marina não é essa ecologista radical que pintam, né? Mas em contraste com uma argumentação bandida desse Omar Aziz, ela parece ser, ela é, né, a civilização.
apesar de que eu gostaria que ela fosse mais dura contra a pavimentação da estrada, né? Mas alguém vai dizer, se ela fosse mais dura, ela teria caído, né? Eu não vou entrar nessas considerações de ordem política. O fato é que a gente não pode ter a pavimentação dessa estrada. Desde o processo em que vem se discutindo anunciar fazer a estrada, quando se fala da estrada, a primeira coisa que tem é uma corrida de grilagem. Por isso que o que se propõe desde lá é a avaliação ambiental estratégica. Qual é o problema de fazer? Qual é o problema de ter governança? Então vocês veem que tudo que a Marina Silva quer é a governança, é a avaliação ambiental estratégica, mas eu discordo dela, porque não existe governança possível que vai impedir uma catástrofe global com a pavimentação dessa estrada. Para passar apenas os carros, não vai impactar nenhuma margem e outra. Qual é o problema? Do PSD do Amazonas, o prefeito da cidade, David Almeida, e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que participou de agendas de inauguração no Amazonas ao longo do dia. É muito fácil plantar uma placa, bater uma foto e dizer para o Brasil todo que não conhece a BR-319, que a BR-319 está sendo devastada, porque nós vamos querer asfaltar a BR-319. Então, uma hora ele fala que não tem especulação imobiliária e grilagem, porque é uma placa plantada. Outra hora, ele questiona os dados coletados por satélite pela ministra do Meio Ambiente. Ou seja, não há consistência. Ele só quer fazer a confusão, porque no meio da confusão ele convence os ignorantes e a estrada vai passando e ele vai se reelegendo. Disse Braga no discurso. Esse Braga aí que é citado na reportagem é o tal do Eduardo Braga. Bora dar uma olhada numa fala dele a respeito da BR-319. O senhor falou ainda há pouco sobre a BR-319. E eu queria lhe questionar o seguinte. Qual foi a cabeça de burro que foi enterrada nessa rodovia que ninguém consegue solucionar? Não tem cabeça de burro nenhuma enterrado embaixo da BR-319. O que tem enterrado ali é um mar interior. Vamos dar uma olhada aí num vídeo que fala sobre a formação da floresta amazônica para entender melhor o que eu estou falando. Acredita-se que desde a época em que a América do Sul e a África eram unidos como parte de um supercontinente chamado de Gondwana, o rio Amazonas já existia e fluía para o oeste, talvez como parte de um sistema de rio chamado de Proto-Amazonas-Congo do interior da atual África. Durante a separação dos dois continentes, o fluxo de água na porção sul-americana foi cortado devido ao surgimento de uma cadeia de montanhas entre o Brasil e a região das Guianas. Posteriormente, a região foi invadida pelos oceanos circundantes, criando uma área de mares rasos e recifes. Então, vocês estão vendo, a BR-319 ela passa por aqui, por essa região que ficou alagada aí por milhares ou milhões de anos, né? É diferente da Belém-Brasília, olha só, Belém-Brasília está aqui numa área que já estava seca, né? A Transamazônica, ela corre a maior parte do seu percurso numa área seca. Agora a BR-319 não. É essa área de charco, né? E por isso que é muito mais complicado construir uma estrada lá. E também tem outra coisa, essas águas rasas, né, que a gente tinha ali naquela região, foram ideais para a formação de grandes reservas de petróleo e gás. Então, essa história toda de que há acesso por terra para Manaus, isso é tudo secundário. O principal é que a BR-319 vai facilitar a exploração de petróleo e gás nessa região, né? E para entender isso, você precisa entender essa história geológica. Mais tarde, rios se formaram na porção leste e passaram a desaguar nesse mar interior.
Uma floresta tropical provavelmente se formou por volta de 55 milhões de anos atrás, durante a era conhecida como Eoceno. Alguns cientistas consideram esse o surgimento da floresta amazônica. Essa floresta surgiu após uma redução global das temperaturas tropicais e depois que o Oceano Atlântico se alargou o suficiente para fornecer um clima quente e úmido para a região da Bacia Amazônica. Esse clima pode ter permitido que essa floresta tropical se espalhasse pelo continente, chegando a se estender até o paralelo 45 graus sul. Durante o Eoceno Médio, acredita-se que a bacia de drenagem do Amazonas foi dividida ao longo do meio do continente por uma cordilheira relativamente baixa chamada de Arco Purus. A água do lado oriental passou a fluir em direção ao Atlântico, enquanto que a oeste a água fluía em direção ao Pacífico. A porcaria da reforma, desculpa a hipérbole, mas é um sentimento popular. Que desculpa a hipérbole? E porcaria é hipérbole? Porcaria é palavrão. Esse povo é boca suja, esse povo é baixo. Por que não se dá jeito nisso? E aí eu tô perguntando para alguém que foi governador, que foi ministro de Estado. É tão difícil assim reformar a BR? Não, não é. Tudo depende de uma coisa: vontade política e coragem. E vontade política vem exatamente da força política que o Estado do Amazonas possa possuir. Veja, o Alfredo, e de novo, não quero falar mal, não quero criticar. Foi ministro foi por ministro quase 7 uma anos. década. 7 anos. Ok. Ministro dos transportes por 7 anos. Ok? E nós não conseguimos a licença ambiental. Na época... Ele fala como se conseguir a licença ambiental fosse só uma questão burocrática, né? Talvez a licença ambiental não fosse possível porque a estrada não é possível, ambientalmente falando. O presidente Lula delegou para o governo do estado do Amazonas a BR-317, Boca do Acre, Acre. Aliás, Boca do Acre, Acre. Está lá, está asfaltada, eu asfaltei. Delegou a BR-307, entre Atalaia e Benjamin Constant. Está lá, está asfaltada, eu asfaltei. E eu queria que a BR-319 tivesse sido delegada para o estado do Amazonas. Teve por um fiapo. Na época, o ministro Alfredo Nascimento disse não, o Ministério do Transporte vai fazer. E ela não foi delegada. E nós não fizemos. De lá para cá, muitos erros foram cometidos em estudos de impacto ambiental, em estudos de impacto de populações indígenas, etc. E tudo isso foi corrigido. Tudo isso foi refeito. Tudo isso foi realizado com um rigor técnico gigantesco. Tanto é que no último mês de 2022 foi concedida a licença prévia da BR-319. De qual ano? De 2022. Certo. Último ano último ano do governo Bolsonaro. Certo. No último mês. Podia ter sido liberada um ano antes. Certo. Mas deixou para liberar no último mês, quando era apenas para liberar. Mas era uma vitória. Chega Marina Silva, que tem uma percepção absolutamente equivocada. Concordo que a percepção de Marina é equivocada, só que ela é equivocada a favor da construção da estrada. Marina Silva acha que com governança seria possível, sendo que a estrada não é possível de jeito nenhum. Retrógrada. Ultrapassada. Veja, nós estamos em pleno século XXI. Nós estamos no domínio da tecnologia do drone. Você sabe qual é o produto mais estratégico para que a Zona Franca possa ter papel preponderante nos próximos anos? O drone.
Nós não produzimos drone no Brasil. Nós não produzimos drone na Zona Franca de Manaus. Nós precisamos produzir drone na Zona Franca de Manaus. Desculpe-me a hipérbole, mas o que tem a ver o cu com as calças? Aziz, com um gesto feito com a cabeça, negou que ele e Braga tenham visto placas com anúncios de venda de terras ao longo da rodovia. Braga disse ainda que 14 mil amazonenses morreram por falta de oxigênio quando nossas carretas de oxigênio estavam atoladas na BR-319. Isso é um dos maiores crimes da história recente. Esse oxigênio poderia ter ido muito bem pelo Rio Madeira. Fizeram questão de mandar esses oxigênios na estação seca, quando o rio está mais cheio, melhor para navegar no meio da estrada, quando ela está pior. Só para as pessoas morrerem afogadas no seco e criar essa comoção em torno da pavimentação da estrada. Não sou eu quem está falando isso, não. Quem fala isso é o professor Philip Fernside, que já fez essa denúncia no site Amazônia Real e também em revistas científicas especializadas. Mas vamos voltar para a BR-319. E para a ministra Marina. Para a ministra Marina. O que eu tenho dito? Os estudos todos foram concluídos. O Lula chega no governo, pressionado por mim e pelo Omar. O Lula, então, diz o seguinte: vou criar um grupo de trabalho para fazer avaliação econômica, ambiental da BR-319. Portanto, um estudo de sustentabilidade. O estudo foi concluído e o parecer do estudo é favorável, dizendo sim, tem viabilidade, sim, tem governança. E aí, a Marina, com a sua visão retrógrada, esse povo é analfabeto, é ignorante. Esse estudo foi feito excluindo o Ministério do Meio Ambiente, um absurdo. Ultrapassada, em vez de falar de inovação tecnológica, de monitoramento sobre a BR-319, ela prefere ter uma postura absolutamente contra, ao ponto dela dizer, numa audiência pública, numa CPI no Senado, de que a BR-319 só serviria para ser uma estrada de passeio. Como se nós não pudéssemos passear, né? Como se nós não pudéssemos passear. Aí entra o identitarismo manauara. Você pode passear na floresta, você pode passear no rio, você pode passear de avião. Não é uma estrada de passeio, é uma estrada de grilagem. E o pior do que isso é que ela tem que ter obrigação de saber o que aconteceu conosco na pandemia. Ela sabe. Ela tem obrigação. Ela sabe. Ela tem obrigação. Sem dúvida sabe. Em tese, é uma mulher informada. Ela tem obrigação. Embora controversa, ela deve ter as suas informações, ela recebe... Veja, eu conheço a Marina há 30 anos. Na pandemia que mandaram a porra do oxigênio pela estrada para forçar essa situação que vocês estão vendo agora. Esse oxigênio poderia ter ido de outra forma. Muito mais rápido, muito mais barato, muito mais seguro. Em referência à crise da falta de oxigênio em Manaus durante a pandemia da Covid-19 em janeiro de 2021. O número citado pelo senador é o total de mortes na pandemia no Amazonas, segundo os dados do governo estadual, não o número de mortes na crise de escassez de oxigênio. Em razão do período chuvoso e das condições ruins da rodovia neste período, caminhões com oxigênio tiveram dificuldades de fazer o percurso entre Porto Velho e Manaus. Percurso que nunca é demais repetir, poderia muito bem ter sido feito pelo Rio Madeira, de forma mais rápida, mais barata e mais segura, mas preferiram passar pela estrada para que ficasse atolado e para que a população se mobilizasse pela pavimentação da estrada, que beneficia grileiros,
petroleiras, a JBS, enfim, todo mundo que quer explorar aquela riqueza daquela região. A reportagem da Folha percorreu os 890 quilômetros da BR-319 de Manaus a Porto Velho, nos dias 11 a 15 deste mês. No trecho do meio, são 406 quilômetros sem pavimentação, objeto de pressão de políticos do Amazonas por asfalto. Existe um intenso balcão de terras, parte de um processo de ocupação e grilagem antes mesmo do asfaltamento do trecho. Áreas de assentamento são invadidas e devastadas por grileiros na região de Vila Realidade, no sul do Amazonas. Realidade é um distrito de Humaitá. Procurado pela reportagem, Braga não comentou a acusação que fez a Folha relacionada à rodovia. Sobre a BR-319, não se trata de abertura de uma nova frente de ocupação. O trecho do meio foi pavimentado em sua inauguração em 1976. O que se busca é a repavimentação, disse o senador em nota. Sim, ele já foi pavimentado, mas o fato dele ter ficado inutilizado por tantos anos fez com que aquela não fosse de fato uma frente de ocupação. E agora que a gente está vivendo o colapso climático global, o colapso da floresta amazônica, não é hora de pavimentar isso. A gente não está conseguindo controlar os desmatamentos da Amazônia. E o problema é que o governo Lula, nesse momento de COP, quer dar a ilusão de que a coisa está sob controle. Por quê? Como que eles fazem isso? Apontando, por exemplo, a imensa redução nos incêndios florestais entre o ano passado e esse ano. Só que essa redução é simplesmente consequência da gente ter passado de um ano El Ninho para um ano Laninha. Daqui a pouco a gente vai ter um El Ninho e a Amazônia vai queimar forte de novo. Com a pavimentação da BR-319, esses incêndios serão apocalípticos e desastrosos para o Brasil. Não se pode aceitar que a falha do poder público na fiscalização seja usada como justificativa para impedir o desenvolvimento da região. Não é uma questão de falha do poder público na fiscalização, é mais do que falha, é impossibilidade, tá? É uma região muito extensa e não há como controlar, não há como evitar esses desmatamentos. Não sou eu que estou falando isso, é gente do IBAMA, é gente do Exército, é gente da Polícia Federal, com quem o professor Philip Fernside, junto com Lucas Ferrante, conversaram. A reportagem fez contato por WhatsApp com os números informados nos anúncios documentados. Uma placa rústica anuncia a venda de 186 hectares de terra no trecho do meio e informa os contatos de WhatsApp. Por uma mensagem, um homem jovem respondeu à reportagem e disse que tem título definitivo de 2 lotes, que se trata de uma área de mato cortada pelo INCRA e que quer 800 mil pelos terrenos. Dou um prazo também, vai do combinado. Pego uma caminhonete boa de ano e arroba de boi para o ano que vem, afirmou. No caminho entre Realidade e Humaitá, outras 2 placas anunciam vendas de terreno, com tamanhos de 500, 1.000, 1.500 e 7.226 hectares. A reportagem da Folha mostrou que, em 13 de setembro, Braga e Aziz lideraram uma comitiva de carros que percorreu a BR-319 de Manaus ao Humaitá, com uma parada em Realidade para participação de um evento político com caráter eleitoreiro. Braga quer se reeleger senador, Aziz, governador do Amazonas. Em um palanque com vários prefeitos amazonenses, os senadores defenderam o asfaltamento imediato do trecho do meio da rodovia e fizeram críticas em tom inflamado à ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.
Os 2 senadores são aliados de Lula. A BR-319 está toda preservada. Nós vimos, disse Aziz. Eu queria... Sim, ela ainda está bastante preservada, justamente porque não foi asfaltada. Quer ver, Marina Silva, você percorrer a BR-319 de ônibus, completou. A Marina Silva não é dona do Brasil, não é dona do nosso futuro. Sim, ela é a ministra do Meio Ambiente. Ela é responsável, sim, pelo futuro ambiental, pelo futuro climático do nosso país, né? Foi colocada lá por Lula, que foi eleito por nós presidente da República. Não pode ser maior do que os amazônidas, prosseguiu Braga, usando um boné onde se lia BR-319 já. A BR-319 não está toda preservada. A reportagem documentou queimadas, destruição e degradação, especialmente na região de Realidade, onde comunidades ribeirinhas do Rio Madeira perderam acesso a castanheiras, açaizeiros e caça, em razão da expansão dos ramais, estradas clandestinas surgidas a partir da rodovia, por assentamentos e de frentes de desmatamento. Em 2022, o último ano do governo Jair Bolsonaro, o IBAMA concedeu licença prévia para o asfaltamento do trecho do meio. Agora, o governo Lula diz ter chegado a um acordo interno entre Ministérios dos Transportes e Meio Ambiente para a construção de um plano socioambiental que viabilize a pavimentação. A mesma conversa, o mesmo papo que Marina Silva soltou para justificar a pavimentação da BR-163. Vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo agora na BR-163? Olha só, vocês estão vendo aqui essa linha de focos de incêndio? Aqui, olha, isso aqui está ao longo da BR-163. A gente está vendo essa imagem a partir do aplicativo Wind. Vou botar aqui a camada monóxido de carbono, né? Então vocês estão vendo aqui, olha, tá vendo uma linha de incêndios aqui, olha, bem no meio do mapa, né? Essa linha de incêndios aqui, olha, ela passa por, ó, Castelo dos Sonhos, Novo Progresso. Isso aqui é a BR-163, né? Aqui Itaituba, né? É onde se pretende construir a Ferrogrão, né? Então essa linha é a BR-163. Aqui a gente tem muito mais incêndios aqui ao longo da Belém-Brasília, olha só. Aqui a coisa está muito mais grave, né? Porque ela é muito mais antiga. E agora vamos dar uma olhada aqui na Manaus-Porto Velho, né? A gente tem alguns focos de incêndio em torno de Porto Velho nesse exato momento. Mas como eu disse, esse ano, né? Vamos botar aqui numa camada com chuva, né? Esse ano, ó. Então tá chovendo aqui em Manicoré, tá chovendo aqui ao longo da BR-319, né? BR-319, eu falei 163, aqui é 319, né? Então tá chovendo nessa região. Esse ano tá muito mais chuvoso do que o normal. Mas aqui na região de, olha aqui, Palmas, Tocantins, aqui tá queimando tudo. Tudo. Maranhão tá queimando muito, olha só, perto de Teresina, né? Então, enfim, é uma desgraça. O Brasil tá pegando fogo, né? Não está queimando tanto agora quanto no ano passado. Olha aqui, Manaus está chovendo, olha aí, chuvas no entorno de Manaus. E não está queimando tanto porque é um ano laninha. Mas daqui a pouco volta o El Ninho e a coisa vai queimar muito. Muito, muito, muito feio. A rodovia pode ser um gatilho para ocupação, grilagem e desmatamento de uma área ainda bastante preservada, considerada decisiva para o bioma amazônico. Por isso, a pavimentação dependeria da consolidação do sistema de conservação de grandes blocos de floresta, por meio de parques, sob a responsabilidade da gestão federal. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.